Nuno Gomes Nabian acusa o Presidente da República da Guiné-Bissau de querer manter-se no poder ao criar o Batalhão Antigolpe, o qual não respeita as normas do recrutamento das Forças Armadas. O ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau pede que Umaro Sissoko Embaló seja investigado no caso do avião detido no aeroporto de Bissau, suspeito de envolvimento no narcotráfico. Era um dos antigos aliados do Presidente da República que agora endureceu as acusações contra o chefe de Estado guineense. O ex-primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian afirmou que o Estado-Maior das Forças Armadas não tem noção da quantidade de materiais bélicos na posse de Sissoko Embaló. Os contentores de armamento chegam ao porto de Bissau, é descarregado diretamente à Presidência da República. Portanto, e houve conversa entre eu e o Ministro da Defesa de que o Estado-Maior não tinha conhecimento, o Ministério da Defesa não tinha conhecimento de facto da quantidade de materiais que é entregue à Presidência da República. O líder da APU-PDGB foi ainda mais longe, pedindo que o Presidente da República seja investigado no caso do avião retido no aeroporto de Bissau em 2021, suspeito de tráfico de droga. Tanto a nível internacional, as pessoas estão preocupadas, querem saber se de facto o avião que está a ser investigado trouxe ou não droga para a Guiné-Bissau. Portugal, o Marcelo, está a ser investigado. Por que é que o Presidente da Guiné-Bissau não pode ser investigado? Sobre a criação do batalhão antigolpe, Nuno Nabian afirma que é mais uma estratégia de Sissoko Embaló para poder perpetrar-se no poder. O Presidente da República, o que ele está a fazer agora é preparar, não é, para que quando das eleições presidenciais ele estar em condições de poder rejeitar os resultados das urnas. Porque não faz sentido criar uma força antigolpe que não respeita praticamente as normas do recrutamento das Forças Armadas. Nuno Nabian afirmou ainda que é responsabilidade dos cidadãos guineenses e dos líderes políticos exigir ao Presidente da República a marcação das eleições presidenciais ainda este ano, visto que o mandato de Sissoko Embaló termina a 27 de fevereiro de 2025. Os dois ex-governantes guineenses, detidos em dezembro passado por suspeita de corrupção, foram postos em liberdade esta sexta-feira. O ex-ministro das Finanças, Suleiman Seyd, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, saíram das celas da Polícia Judiciária em Bissau por ordens de um juiz de instrução criminal sob termo de permanência e apresentação periódica, acrescido de uma caução no valor de aproximadamente 91 mil euros. Os antigos ministro das Finanças, Suleiman Seydi, e secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, foram libertados esta sexta-feira após 8 meses na cela da Polícia Judiciária, mas com obrigatoriedade de permanência no país. Obrigação de permanência e obrigação de apresentação periódica. Segundo o coletivo de advogados, esta medida tinha sido tomada há 6 meses, acrescido de uma caução econômica no valor de 60 milhões de francos CFA, correspondente a 91 mil euros. Luís Vaz Martins diz que a medida depois deixou de ter sustentabilidade após interposição de um recurso. Nós entramos com um requerimento há 1 mês dessa parte, chamando a atenção ao tribunal para a situação de ilegalidade da prisão, e o tribunal decidiu fazer uma espécie de fuga para frente, prorrogou a prisão preventiva para mais 1 mês, e nós, mesmo sabendo que não estavam preenchidos os requisitos para a protelação dessa medida, dessa prisão, digamos assim, mas mesmo assim decidimos aguardar mais 1 mês que o tribunal decidiu acrescer aos 6 meses. O advogado sublinhou ainda a ilegalidade do gabinete que investigou o caso. Que era o que devia ter acontecido há muito tempo, na medida em que existe um processo a correr os seus termos no Supremo Tribunal de Justiça, cuja decisão depende da plenária. A plenária não está constituída, que é um processo de inconstitucionalidade. Nós arguimos um incidente de inconstitucionalidade na medida em que toda a estrutura que deu asos a esse processo desabou
porquanto o gabinete que investigou e acusou o processo não existe do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico. Os dois antigos governantes estiveram presos no âmbito de um processo de pagamento de dívidas aos credores do Estado no valor de 6 mil milhões de francos CFA. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia a situação precária em que se encontra o Hospital Nacional Simão Mendes, na cidade de Bissau. A organização responsabiliza o governo de iniciativa presidencial pela infraestrutura de saúde estar sem as mínimas condições para o normal atendimento dos utentes, exigindo mesmo ao Ministério Público a abertura urgente de um inquérito sobre a gestão do principal centro hospitalar da Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos volta à carga e faz uma radiografia da situação que considera de colapso total em que se encontra o principal centro médico do país. O Laboratório Nacional do Hospital Nacional Simão Mendes não tem materiais para funcionamento, não tem reagentes, não tem kits mínimos, nem álcool, nem luvas, nem testes de despistagem. O serviço do laboratório está completamente paralisado neste momento. A urgência do Hospital Nacional Simão Mendes não tem medicamentos, não tem sequer uma folha A4 para resistir ao histórico dos doentes. O bloco de cirurgia também está praticamente inoperante devido à falta de materiais, medicamentos, incluindo anestésicos. Segundo a Liga, a situação deve-se à suspensão de forma ilegal do fundo destinado ao funcionamento do hospital. Este atual governo, este atual ministro das Finanças, por razões que ninguém compreende, decidiu suspender de forma abusiva e ilegal a transferência deste fundo e por causa disso o hospital está num estado de caos, num estado de colapso total, não tem condições mínimas para funcionamento. Neste sentido, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos exige a abertura urgente de um inquérito sobre a suspensão dessa verba e responsabiliza o governo da iniciativa presidencial pela atual situação em que se encontra o Hospital Nacional Simão Mendes. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condena vigorosamente esta forma irresponsável e criminosa que o governo está a gerir o sistema de saúde, pondo em risco grave a vida e a integridade física dos cidadãos. Recorda-se que ontem um grupo de técnicos responsáveis de diferentes serviços do Hospital Nacional Simão Mendes realizaram uma vigília para exigir melhorias de condições de trabalho. Não há recenseamento populacional na Guiné-Bissau há 15 anos. Na celebração do Dia Mundial da População, o diretor-geral do Plano afirmou que é difícil, num Estado pobre como é a Guiné-Bissau, cumprir em pleno o apelo a uma verdadeira revolução de dados fiáveis. Sob o lema Adotar o poder dos dados inclusivos para um futuro resiliente e equitativo para todos, o governo guineense e parceiros estiveram reunidos para refletirem sobre a problemática e a importância dos dados estatísticos na implementação e desenvolvimento de políticas públicas na Guiné-Bissau. Um país que tem vindo, nos últimos 15 anos, a viver só com dados estimativos e inquéritos pontuais devido à não realização do censo populacional. O governo guineense apela, por isso, o apoio dos parceiros. O exemplo do UNFPA, Unicef e do Banco Mundial no apoio técnico e financeiro em curso para a materialização do 4º Recenseamento Geral da População, 7º mix e no financiamento do projeto de harmonização de estatísticas na África Ocidental e Central, abreviadamente HIWAX. O Executivo pretende ver cumprido as recomendações do relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2023. Que recomenda aumentar o financiamento interno para dados e estatísticas em 50% até 2030 e aos parceiros técnicos e financeiros para que aumentem a percentagem da ajuda oficial ao desenvolvimento para dados pelo menos 0,7% até 2030. O relatório sobre o estado da população, com o tema Vidas Entrelaçadas, Fios de Esperança, mostra que algumas necessidades da população estão a ser ignoradas. Violando o princípio de não deixar ninguém para trás.
porque não estamos a dar prioridade a investimento em sistema de dados populacionais, a tornar a recolha de dados seguras para todas as pessoas ou trabalhar com comunidades marginalizadas para garantir que sejam representadas. A concretizar será o 4º censo da população da Guiné-Bissau. Uma boa sugestão para quem estiver no domingo pela região da capital portuguesa. É o ponto final no Repórter África. Tenha um excelente fim de semana.